igreja são a voz de Deus também aqui na terra, e o Senhor está olhando para eles. Sabe, a luta deles talvez seja pequena para nós, mas para eles são algo que eles têm guerreado, e é real, e eles têm buscado isso em Deus. E o Senhor viu você essa noite, o Senhor enxergou você. Não é precioso isso? Deus te viu, e Ele tem te visto. E eu quero encorajar vocês a ser o mais ousados na fé e na oração que vocês fazem, porque o Senhor quer responder. E eu vejo alguns de vocês andando por aqueles slackline, sabe aquela linha que você anda sem nada, assim? E o Senhor está falando que esse é um lugar de fé, que é para vocês ousarem andar cada vez mais em fé. Aquilo que vocês desejam, coloquem em oração, porque o Senhor quer responder. A forma como nós tratarmos os desafios deles também vai impulsioná-los para o destino. Faz sentido isso para vocês? Então, o nosso lugar não é apagar, é desvalorizar os desejos e sonhos e vontades das crianças, porque isso vai impulsioná-los para o chamado e por destinos que eles têm. Como pais, como líderes, como parte dessa família Shalom, nós vamos impulsionar essas crianças. Então, o nosso compromisso hoje é esse, impulsioná-los, abençoá-los. Faz sentido isso para vocês? Então, ainda de mãos levantadas, nós vamos orar por cada um deles. Alguns já piscaram aqui para mim, então comece a orar em línguas, se você tem aí línguas. Espírito Santo, tu és bem-vindo. O Senhor é um bom Pai também. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor ouve o coração das crianças. E neste momento, nós dizemos a todo espírito do mal, tudo aquilo que tem trazido pensamentos de morte, todo pesadelo, vá embora agora. Nós dizemos que eles são abençoados, têm a mente de Cristo e nada vai trazer medo para eles. Nós nos comprometemos diante de Ti, Senhor, a impulsioná-los na fé, a levá-los para os destinos dele. Como família Shalom, nós nos comprometemos diante de Ti e abençoamos essas crianças, todas que fazem parte desta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Simples assim. Vamos lá, acho que vocês têm salinha, né? Vocês vão para... Podem sentar. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu não sei você na tua infância, se você já passou por isso, mas eu tive momentos muito difíceis enquanto eu dormia, e era um espírito maligno que me rodeava e tentava trazer um desejo de morte, de depressão, e como nós somos importantes, né, e necessários nesse momento para abençoar as crianças, protegê-los através do sangue de Jesus, não é? Então foi isso que nós fizemos aqui. Bom, eu sou a Vanessa, pastora da Zion Recife, juntamente com o pastor Anderson, meu marido, e o pastor André Tanaka e a pastora Giovana. Nós estamos ali junto com eles já fazem 2 anos e meio. E como o pastor Anderson comentou, o ano que vem nós vamos para esse desafio maravilhoso. Nosso coração já ama muito Maceió, o povo que está lá. E nós estaremos em Maceió, então, a partir de janeiro. E eu trouxe aqui 2 fotos para mostrar quem é o Gustavo e o Felipe, os meus filhos. Vou pedir para a Andressa mostrar aqui um pouquinho. Olá, esse é o Felipe e o Gustavo, os 2 skatistas, homens de Deus. Os 3 skatistas, gente, meu marido também. É verdade, ele que ensinou. Graças a Deus, eles gostam muito de esportes. Obrigada, Andréia. São as nossas heranças. Andréia não, Andressa. Antes de entrar na ministração, o pastor até falou comigo, olha, pastora, se você sentir, pode fluir, pode orar. Então, falou isso para mim, porque o Espírito Santo de Deus já estava trazendo algumas palavras. E eu tenho uma palavra para a igreja. Na verdade, quando eu estava preparando, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, Deus falou, você não vai pregar aquilo que você estava no coração, mas eu tenho algo específico para a igreja. Vinha uma pergunta no meu coração e ele falava assim, e se eu te disser que Deus tem algo novo para você e para a sua igreja?
que Deus quer renovar mais uma vez esta comunidade, como o teu coração reagiria? São 13 anos, com certeza foram anos intensos, de vitórias, de lutas, pessoas novas chegando, pessoas passando por outro momento em transições, mas o Senhor tem algo novo para a igreja Shalom. E em Números 23, 19, eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Deus não é como os homens que mentem, não é um humano que muda de ideia. Ele não mudou de ideia a respeito dos planos dele, a respeito de Shalom. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e realmente faz, portanto eu recebi ordem para abençoar e ele abençoou e não pode mudar nada. Aquilo que ele abençoou para este lugar não será mudado. Ele disse, ainda que homens se levantem, ainda que as circunstâncias dizem ao contrário, a bênção do Senhor está sobre este lugar. A palavra que o Senhor trouxe no início, o Senhor está trazendo de volta. E o Deus me fala para o Senhor voltar atrás e lembrar das palavras, pastor. Lembrar daquilo que o Senhor trouxe como promessa para esta casa. E esse lugar representa um lugar de expansão. Não é esse lugar que vocês vão ficar fisicamente, mas eu vejo esse espaço crescendo. Há pessoas que vão se chegar nesta família. E eu vejo que no futuro, daqui de Shalom, não há desgraças e nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está contigo. E o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Ele se levanta como o rei. E eu sinto a ira do coração de Deus. Não sei se você sabe, mas o Senhor também se ira contra a injustiça. E o Senhor tem se levantado como uma voz forte nesse lugar. E Ele levanta, e eu vou trazer ainda mais uma palavra aqui, só para continuar esse versículo. Deus os tirou do Egito, e Ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Shalom. Agora todos dirão a respeito deste povo, vejam só o que Deus tem feito, porque a voz dele se levanta em favor deste lugar. Deus me fala que tem se irado contra a injustiça que se levanta contra os filhos dele. Assim como Balaque, com medo, ele se levantou contra os israelitas para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus já levantou homens e mulheres aqui para abençoar. Aquilo que está abençoado não pode ser revogado. Essa é a verdade de Deus sobre Shalom. Não tenho o que temer, porque um guerreiro do Senhor conhece a sua voz e tem a ordem o suficiente para abençoar aquilo que o homem quer amaldiçoar. O que nós fizemos aqui foi uma representação do quanto você e eu carregamos a autoridade no nome de Jesus para abençoar. O poder que há na nossa boca, o poder que há nas nossas ações, naquilo que nós fazemos, nós precisamos pensar um pouco mais no que nós falamos e como nós falamos e com quem nós falamos. E o Senhor se levanta como justo juiz. Ele se levanta como aquele que abençoou já está abençoado. Não pode ser revogado. Então, uma palavra que é para a comunidade também é para você como indivíduo, onde o Senhor está te lembrando das promessas que Ele te deu há anos atrás. As promessas não morrem, as nossas orações não morrem, e o Senhor está trazendo à tona. E Ele diz que é um lugar de prosperidade, de crescimento. E quem é que gera ovelha aqui? Ovelha, não é verdade? Ovelha gera ovelha. Você é responsável por fazer multiplicar esse lugar. Crê numa promessa, num Deus que não falha, num Deus que quando diz, Ele cumpre. Agora, nós temos uma escolha quando nós recebemos uma promessa, simplesmente ouvir e deixar ela acontecer, ou ouvir e agir em fé. Desde o louvor nós estamos sendo impulsionados com isso, não é? A você agir em fé. Então guarde essa palavra no teu coração. Apocalipse 21, 5, 6 diz, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Sabe, as pessoas falam do número 13, né? No número 13 existe uma superstição.
Mas o Senhor está dizendo ao contrário. Aquilo que o homem tentou em relação à maldição, Ele traz a bênção. Vocês creem nisso? Amém? Então recebe, quando nós falamos, você tem que dar uma reação diante de Deus. Eu gosto dessa interação, tá bom? Porque é muito estranho a gente falar e falar, não, recebe, eu creio nisso. Porque você não está falando isso para mim, você está dizendo isso para Deus. É uma promessa que Ele deu para você. Eu estou com a minha promessa lá em Maceió, eu vou cumprir. E vocês, querem cumprir a promessa? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando de coisas novas, a gente viveu muito transações, né? Eu, Anderson, nós passamos por muitas transições. Eu falo transações, ele me corrige. É igual quando eu nem vou falar as palavras que eu troco. Né? A gente viveu muitas transições. E em todas elas o Senhor se fez muito presente. Mas sabe quando você ouve que está por viver algo novo, assim, você fala, puxa, você vai ter um novo emprego, você precisa mudar de cidade, e aquilo pode até mexer, para quem não tem facilidade com mudanças, isso pode desestruturar, não é verdade? Talvez um desconforto, pensando nas pessoas que eu vou ter que abrir mão. Muitos não gostam de novidade, preferem ficar no lugar confortável, no ambiente, os mesmos amigos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor nos ensinou muito a respeito das estações. E Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Deus nos fez para estarmos em constante movimento. E Jesus também estava em constante movimento. Tem pessoas que só de imaginar que algo novo pode surgir, já paralisa. Salmos 25, 4. Pega aí sua Bíblia, abre comigo. Sabe, eu creio que esses dias que nós vamos passar juntos, o Senhor vai mexer com a estrutura do teu coração, vai mexer um pouquinho aí com os teus pensamentos, sabe, coisas que nós vivemos anos pensando que era assim, e talvez o Senhor venha desconstruir, e tudo bem com isso, porque faz parte, né, a gente é fruto também de um ambiente que nós vivemos, da nossa família, mas o Senhor está querendo mexer um pouquinho, porque Ele quer te dar um novo, Ele quer te dar algo novo. E eu quero dizer, Deus é bom. Ele não vai te colocar no lugar sem que você esteja preparado. Ele vai te ornar, Ele vai te dar as ferramentas certas. Olha, Salmo 25, 4 diz assim: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Vou ler essa versão. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. No Salmo 27, 11 diz assim: ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Eu creio que o Senhor, Ele é o maior interessado em nos preparar para este tempo. A gente pode lembrar, enquanto eu estou falando aqui, eu estou lembrando do povo do Egito, em que eles ficaram 40 anos andando no deserto, e o que os guiava naquele tempo? Era uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. Existia ali um sinal. Agora é hora de você levantar, montar acampamento e vamos para lá. Agora pensa comigo, o povo está ali preparado, vivendo a vida, cuidando dos filhos, e de repente fala, não, nuvem, espera só um pouquinho, que agora eu não vou, eu preciso organizar as minhas coisas, separar os livros que eu tenho na minha prateleira, e de repente ver todas as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, e eu preciso doar, porque quando nós fazemos mudanças, vemos o quanto nós acumulamos as coisas. O quanto nós andamos com coisas que são desnecessárias. E o Senhor está dizendo, você precisa estar pronto, porque quando a nuvem se levantar, você não vai ter que ficar, deixa eu pegar as coisas, não, porque o Senhor quer te levar para um lugar de leveza. Tem coisa que nós não podemos levar na nova estação. Tem coisa que nós não podemos e nem conseguiremos carregar para esse novo tempo. Então, eles foram guiados justamente pelo próprio Espírito Santo de Deus. Precisamos estar atentos.
Êxodo 13, 21 ao 22. Vamos ler. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. O Senhor os guiava pelo caminho. Sabe, num momento de fé, onde você vai dar um passo de fé, não tenha dúvida, o Senhor guiou. O Velho Testamento, Ele nos aponta para o Novo, Ele nos mostra aquilo que Jesus já ia fazer e representar na nossa vida. Ele fez no passado, Ele faz agora. E Ele faz. Isso é uma certeza que nós precisamos ter. Esse aqui é um pano de fundo que eu quero trazer para vocês, para aquilo que eu sinto para essa noite. Moisés, isso é para falar para vocês a respeito de quanto ele nos guia, de quanto é importante nós nos desvencilharmos de coisas quando nós vamos para o novo, ok? Até aqui vocês estão comigo? Tá. Então, agora vamos transicionar para esse lugar onde Moisés, ele levantou um tabernáculo, né? Nesse tabernáculo, ele tipifica o lugar de habitação de Deus. Na velha aliança, era um templo, e na nova é Jesus, certo? Nós somos o templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, chegamos no hotel, o Senhor falava, eu quero que você traga aquela palavra que eu preguei, logo com a primeira vez que eu preguei em Recife, o Senhor falava que era necessário restaurar o altar do sacrifício. Sabe, nós não podemos ir para o novo sem antes entendermos o valor desse altar do sacrifício. E o altar de sacrifício é um dos itens que tem nesse tabernáculo de Moisés. Quem aqui está familiarizado com o tabernáculo de Moisés? Já viu isso alguma vez? Ok, o tabernáculo, alguns não viram. Então, o tabernáculo era um lugar onde o povo encontrava o Senhor, e existia ali o sumo sacerdote, onde somente ele iria ali na presença de Deus, só ele tinha acesso ao santo lugar. Mas antes, onde o povo tinha acesso, era um lugar onde eles tinham que passar primeiro pela porta, e essa porta representa Jesus. Nós só podemos entrar na presença de Deus, nós só podemos ter acesso ao Pai através de Jesus. E o primeiro item que tem dentro desse tabernáculo é o altar do sacrifício. E o Senhor começou a dizer para mim, olha, eu quero que vocês resgatem o altar do sacrifício, porque para onde vocês vão, eu preciso do coração de vocês, do coração do povo. E vocês vão entender o quão importante é isso. No altar do sacrifício, tudo que era sacrificado ali era em favor do povo. Era para liberar, para que o povo fosse perdoado, era para que o povo fosse purificado. Era através do sangue daqueles animais que o povo era santificado. E sabe, existia ali, aquilo era feito 2 vezes ao dia. Não era o suficiente, era todo dia aquele sacrifício, todo dia aquele momento onde os animais precisavam ser sacrificados. A palavra de Deus diz que quem tocasse naquele altar já era santificado, já era purificado. Então era um lugar onde o povo todo estava ali reunido, onde todos tinham acesso, ainda não chegava no lugar santo, nem dos santos dos santos. E por que o Senhor está querendo dizer a respeito do lugar do sacrifício? O Velho Testamento, ele aponta para o Novo, aquilo que Jesus ia representar. Se antes, 2 vezes ao dia era necessário o sacrifício, se antes, para você ser purificado, se sentir perdoado, você precisava tocar naquele altar do sacrifício, com o sacrifício de Jesus, o sangue dele foi o suficiente para nós. Sabe, não há nenhum sacrifício que você precise fazer para se sentir puro, santificado e restaurado. Não há. Você só precisa passar pela porta. Você só precisa entender que o sangue de Jesus é suficiente. Você só precisa entender que você não precisa fazer nada para ter esse amor em troca. Agora, nós temos medo quando nós vamos para o novo, porque nós achamos que temos que fazer algo em troca.
Vivemos por sacrifício humano, vivemos por querer fazer e se sentir útil. E não é pelo sacrifício, mas o Senhor quer o teu coração. O altar do sacrifício hoje representa o teu coração. Como está o teu coração? Mateus 5 diz que bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados puros, porque eles verão o Senhor. Será que nós temos visto o Senhor nas nossas vidas? Para ver o Senhor, o nosso coração precisa estar íntegro, inteiro, puro, santificado, ter passado por esse altar do sacrifício. Queremos ver Deus nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa família. É necessário entender que Jesus foi e é suficiente. O sangue dele é poderoso para nos purificar. Se há algo que eventualmente vem no teu coração, e todas as vezes que você pensa em vir à igreja, você fica algo te prendendo lá, e você fala, não, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu preciso parar de fazer tal coisa. Sim, realmente, talvez você precise parar. Mas venha como você está, você só precisa passar pela porta. Vai chegar um momento que você vai dar de encontro com esse altar do sacrifício. Se você quer ter uma vida mais profunda com o Senhor, você vai precisar sacrificar algo. E entender que não é de qualquer maneira que eu chego diante de Deus. Lembra, é o primeiro passo para chegar no lugar santo dos santos. Um altar de sacrifício. Mas lembre, você não vai fazer pelas próprias forças. Porque senão nós entramos num lugar de ativismo. Fazemos para ser aceitos. Fazemos para agradar os outros. Fazemos porque temos medo do que o outro vai pensar. Bem-aventurados puros, porque eles verão o Senhor. Quando o Senhor está falando da pureza, Ele está falando da integridade. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é o que eu faço. Mas muitas vezes nós estamos pensando algo, fazendo outra coisa. Porque, afinal de contas, nós temos medo do que o outro vai pensar. Será que a nossa fé chega nesse lugar de radicalismo, onde, de fato, o Senhor é Deus do tudo? Que Deus é o primeiro nas nossas vidas? Porque para viver o novo do Senhor, para ir para uma nova estação, eu preciso entender que o sangue de Jesus é suficiente. Se eu e o Anderson ficássemos preocupados todas as vezes que passássemos por transições, nós ficaríamos presos lá atrás com coisas do passado, nós não viveríamos o novo de Deus. Eu não estaria tão plena como eu estou hoje. E eu vou te dizer uma frase até que o meu marido disse na nossa primeira transição: eu prefiro obedecer do que me arrepender por não ter obedecido. Existe uma honra quando nós entramos nesse lugar de obediência. O Senhor quer te honrar. O Senhor quer estender a graça dEle sobre a tua vida. Ele quer se revelar para você. Mas onde está a pureza no nosso coração? E eu não quero que essa palavra seja de um lugar pesado, mas ela de fato é real, porque se o Senhor está falando isso para nós, é porque Ele está interessado no nosso coração. Ele quer uma igreja que esteja por inteira. Ele quer uma igreja, uma noiva real, verdadeira, que coloca as suas verdades no trono, que coloca as tuas imundícias diante do trono ali naquele altar. O que um altar do sacrifício representa para nós hoje? Ele representa, se você está anotando, anota aí. Se você não está anotando, anota, meu pastor fala isso. O altar do sacrifício, ele representa Jesus, ou seja, não há atalhos. Não tem como você chegar até Jesus e ver essa plenitude se você não passar por Jesus. Tem que entender que o sacrifício de Jesus é o suficiente. Só era possível chegar ao altar do sacrifício depois de passar pela porta do tabernáculo. Item 2, nós somos perdoados. Anota aí, Efésios 1, 7. Se a Andressa puder colocar. Vai chegar momentos nessa transição onde o diabo vai querer tentar lembrar de falhas que você teve lá atrás. Onde você vai ser levado a pensar nas falhas que você fez, que você teve.
Olha o que você precisa lembrar ao inferno. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Eu quero só trazer aqui uma representação do que significa a graça de Deus. Nós achamos que merecemos a graça, né? E tem uma história do livro sobre a graça abundante. E ele traz essa história, ele diz assim, a graça é como se fosse um paraquedas. Você está num avião que está para cair, e aí o piloto diz assim, olha, eu tenho um paraquedas para todo mundo, fiquem tranquilos, vocês vão chegar bem até lá embaixo, já tem pessoas esperando vocês. Tem paraquedas para todo mundo. Chega uma pessoa e fala assim, não, mas espera aí, será que o meu paraquedas ele pode ser verde com uma listra amarela do Brasil? Aí eu não, espera aí, eu não posso ir agora, espera aí que eu preciso resolver tal coisa, eu preciso... Enfim, cada um ali representando e colocando uma dificuldade para o paraquedas. Ele disse, não tem. O piloto dizia, não tem um paraquedas cor-de-rosa, não tem um paraquedas verde. Olha, não tem como você ir buscar outra coisa ali na tua poltrona, você precisa pular agora. Esta é a hora. É isso que representa. Ele falava assim, esse paraquedas é o suficiente para você chegar bem lá embaixo, na terra. A graça de Deus, ela é o suficiente para nos fazer viver aqui nessa terra. E nós estamos floreando, queremos, eu acho que o evangelho não é bem assim. Eu acho que nós precisamos fazer dessa forma. É um Deus só, é uma palavra só. É o único Jesus que foi na cruz por nós, passou por esse sacrifício, nos purificou e nos perdoou. É suficiente para nos perdoar. Se hoje você se sente acusado aqui, eu quero te lembrar, o sangue de Jesus te perdoou e te coloca como parte de uma família. Romanos 5:9 diz, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo meu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz que nós somos aperfeiçoados. Pode abrir, Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, não pelas obras, mas pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 2 Coríntios 12, 9 diz, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Através do sangue de Jesus nós somos aperfeiçoados. Sabe os desafios que eu vivi quando eu fui para Londrina? Quando nós ouvimos que era para mudarmos, nossa primeira transição, eu já trabalhava numa empresa multinacional, estava com um plano de carreira, entreguei isso, entendemos de Deus, entreguei, e eu já estava com os 2 filhos pequenininhos. E para mim ali foi o meu sacrifício, foi a minha entrega para o Senhor, porque eu amava ali o meu trabalho também, amava ser mãe, e orava por isso, eu queria fazer parte dessa primeira infância deles, era uma oração minha. Mas quando eu cheguei em Londrina, eu entendi, foi difícil esse processo, porque eu demorei para entender que era uma resposta de oração minha. E ali o Senhor falou, olha, esse é o tempo que eu tenho para você. E um dia, lavando a roupa e cuidando da casa, eu falava, Senhor, eu tenho tanto talento, eu poderia fazer tanta coisa, eu estava brava, assim, comigo, né? E assim, falei, puxa, eu estou me sentindo um pouco inútil. E eu ficava com medo de ficar alheia ao mundo, ao mercado de trabalho. E ali eu entregava, Senhor, mas eu entendo que esse é um lugar de obediência. E eu estava ali, lavando a roupa. E eu ouvi de Deus falando comigo, Vanessa, você está no lugar onde eu quero que você esteja. Se alegre no processo. Eu aperfeiçoo. Eu estou com você nesse momento. E aí, num processo novo, onde eu estaria ali 100% mãe, 100% esposa, não dividindo esse espaço com mais ninguém com trabalho, eu entendi que eu estava agradando o coração de Deus. Eu me entreguei com tudo que eu podia. Fazia da minha casa o melhor lugar para se estar. Aquele cheirinho de lar, um bolinho sempre para quando meu marido chegava em casa, não é? Então, eu fazia o melhor lugar, porque o que eu queria
era agradar o coração de Deus, muito mais do que agradar o coração dos meus filhos e do Anderson. E o processo ali, o Senhor foi aperfeiçoando em mim essa boa obra, me ensinou a ser mãe, me ensinou todo esse processo. E eu tive a oportunidade de cuidar de 4 mães ali que deram frutos lindos. Eu vou falar, puxa, é um número, 4 mães, sendo que você já era pastora antes e entregou tudo ali. Foram 4 mães que me ensinaram profundamente e que até hoje eu trago esses ensinamentos. O Senhor aperfeiçoou em mim no processo do novo. Enquanto eu aceitei, no meio do processo, Ele aperfeiçoou. Mas uma coisa foi necessária, eu me entregar, de eu colocar a minha verdade do meu coração. Isso foi libertador para mim. Para finalizar, Êxodo 30, do 26 ao 29. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Em Êxodo 40, 10, diz assim: ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificará o altar, e o altar será santíssimo. Esse Êxodo 30, do 26 ao 29, se a gente continuar lendo, você vai ver que tudo que entrava em contato com o altar se tornava santo. As pessoas que chegarem a você, nesse momento onde você entender que o novo de Deus é real, também serão santificados. Assim que você está nesse processo de santificação, onde você entende que aquilo que eu fazia antes não tem mais valor. Você começa a repensar as suas atitudes e forma de agir dentro de casa. Você passa por esse processo de santificação, como muitos dizem, falam, nossa, estou passando pela prova do fogo aqui, não é? E talvez o Senhor esteja te colocando mesmo numa prova, num batismo ali do fogo, onde precisa ser purificado e santificado. E as pessoas que estão ao seu lado serão também. Para chegar no lugar de intimidade, é preciso um sacrifício. Você não pode experimentar da presença de Deus sem entender o poder do sangue de Jesus. Eu queria pedir para o meu marido subir. Sabe, eu queria que você fechasse os teus olhos um pouquinho. Queria que você pensasse em como você está vendo Deus na sua vida. Você o vê como um pai? Ou apenas como um mestre que você tem que obedecer e fazer? Você quer agradar mais a Deus do que as pessoas? Talvez você sinta medo de viver o novo, porque sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas hoje o Senhor está dizendo que Ele vai te ensinar os seus caminhos. Ele vai te dizer o que precisa ser deixado para trás. E sabe, não é que essas coisas não são importantes ou não tiveram o seu valor, mas é que para viver o novo você precisa estar mais leve, não carregando as coisas do passado. Isso é um lugar de sacrifício, isso representa um sacrifício do teu coração, mas lembre-se, Jesus, Ele se sacrificou por você. O sangue de Jesus, Ele foi o suficiente para te trazer para esse novo.
É uma vida de movimento, de atividade, sim. É uma vida do novo, novidade de vida. Quem é Ele que abriu os meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Eu sou teu. Quem é Ele que abriu os meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Gostaria que vocês ficassem de pé. Eu sou teu. Sabe o que nós podemos compreender nessa ministração? Que para viver o novo do Senhor, o nosso coração precisa estar no lugar. O nosso coração precisa estar por inteiro. E muitas vezes somos nós quem impedimos o novo do Senhor nas nossas vidas. Bem-aventurado, o Senhor nos chama de bem-aventurados, completamente satisfeitos no Senhor. Bem-aventurados, humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus. Sabe, se você sente que está vivendo um momento de transição, sente que há algo novo do Senhor na tua vida, eu quero que você levante as tuas mãos. Todos nós estamos de olhos fechados aqui. Socorro, sabe, o seu levantar das mãos é um ato de fé. É onde você está dizendo para o Senhor: eu quero o novo, ainda que eu tenha medo, ainda que eu não entenda que nesse processo, o que vai acontecer neste processo, eu digo sim para aquilo que o Senhor tem para mim. Espírito Santo de Deus, eu te peço, enche este lugar com mais da tua presença, flui no nosso meio. Ora, nós quebramos agora todo medo, nós anulamos agora toda fortaleza, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e eu declaro o amor de Deus enchendo este lugar um pouco mais, conforme você for sentindo de Deus a coragem, a fé necessária para o novo, vai levantando as tuas mãos. Amém. Vamos provar
você que está de mãos levantadas. Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor é suficiente para mim em todas as fases da minha vida. Eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor não me deixará, o Senhor não vai me desamparar. Eu digo sim a todo o processo que o Senhor tem para mim. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me os teus caminhos para tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, vai, cheira, lavavai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro um destravar na sua vida. Eu declaro sim a certeza inabalável de que o Senhor está contigo. Em nome de Jesus, nada vai abalar em nome de Jesus. Se há pessoas aqui que têm sentido um medo específico, um medo para tomar decisões novas, por favor, venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Sabe, o medo pode nos paralisar, impedir.